ouvintes da Rádio BaruchFM.com, da Baruch Comunicações, YouTube, Facebook. Hoje a gente vai falar de um assunto que as pessoas talvez não conheçam muito ainda, que é a questão da família acolhedora, né? Da SFA. E a gente está aqui recebendo a Kátia Zanzin, técnica psicóloga. Tudo bom, Kátia? Olá a todos, tudo bem, Afrânio? Muito obrigada. A Fernanda Alves, que é a técnica assistente social, seja bem-vinda. Obrigada, Afrânio. Olá a todos. E estamos também aqui com a Ivete Amado, ela é técnica psicóloga. Tudo bom, Ivete? Tudo bem, Afrânio. Tudo bem, obrigada pelo espaço. Maravilha. Pessoal, quem que pode começar, né, me falando aqui, falando para os ouvintes da Baruch, o que vem a ser esse serviço de acolhimento? O que é o SFA? O SFA é um serviço de família acolhedora, né? Nós trabalhamos em parceria com a Prefeitura e a SMADES. O objetivo da família acolhedora é acolher crianças de 0 a 6 anos que foram afastadas de sua família de origem por medida protetiva. E a família acolhedora acolhe essas crianças por um período de até 1 ano e 8 meses, podendo se estender ou não, né? E com vistas ao retorno para a família de origem. Essa criança fica esse período com a família acolhedora, mas ela vai sendo preparada para voltar para a família de origem. Legal. Bem, aqui na cidade de São Paulo, me parece que tem poucas unidades, né, que realizam esse serviço. Sim. E agora vocês estão na Lapa, região oeste aqui da cidade de São Paulo, onde também fica a Rádio Baruch FM. Queria que vocês falassem um pouquinho da unidade de vocês, né? Quando é que surge? E a Ivete já falou dos objetivos, né, do trabalho, mas como é que é a equipe? Vocês têm mais pessoas envolvidas? Sim, como é que está sendo esse trabalho aqui na Lapa? Assim, né, como você mencionou, são poucos serviços realmente aqui no município de São Paulo. Nós somos o 5º serviço de família acolhedora, né, implantado aqui no município. Os serviços, como a Ivete mencionou, eles são conveniados com a Prefeitura Municipal de São Paulo, né, e executado em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que é a SMADES. Eles foram implantados por territórios, né? Então, temos hoje um em cada zona de São Paulo. Temos um na Zona Sul, um na Zona Leste, na Zona Norte e na Zona Oeste, que é o nosso, que é o Serviço de Família Acolhedora Esperança. Esse serviço ele foi implantado em março de 2022. Então, iniciamos as nossas atividades a partir do dia 9 de março, mais ou menos. Então, ele é bem recente aqui no território. Então, ele atende uma abrangência do território da Zona Oeste, né? E um pedaço também da Zona Norte, porque como a Secretaria, ela delimitou, né, territórios de abrangência para atendimento de cada equipamento. Então, ficamos com todo o território da Zona Oeste e 1/3 da Zona Norte também. Essa região de Perus, né, também é nosso. Perus, Jaraguá, a gente também atende. Legal. Bem, vocês falaram que esse serviço, ele tem a parceria da Prefeitura, né? Quer dizer, Sim. É regulamentado e como é que se dá essa parceria? Como é que é esse processo? Olha, os convênios, essa parceria se dá através de um termo de convênio de uma organização sem fins lucrativos com a Secretaria de Assistência Social. A organização que vem executando o Serviço de Família Acolhedora Esperança é a OSC Esperança, ela é sediada na Zona Sul de São Paulo. Ela também atua em parceria com a Secretaria outros projetos da assistência social. Então, ela tem mais 3 serviços aí, 2 localizados lá na Zona Sul e um na Zona Leste de São Paulo. E o nosso aqui. Então, através de um termo de convênio, essas organizações, elas apresentam uma proposta, né, quando a SMADES informa que vai haver a abertura de um serviço. Então, essas organizações apresentam propostas, a Secretaria, a pasta, ela avalia essas propostas e aí acaba fechando essa parceria com as organizações. Legal.
Bem, e qual é o perfil das crianças, né, assistidas por esse serviço? Kátia, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro. São crianças e adolescentes, né? Pela política, são crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, né? Isso está estabelecido no ECA. Crianças e adolescentes que tenham sido retirados do convívio das suas famílias por medida de proteção judicial, né? Quando acontece algum tipo de violação aos seus direitos. Essas crianças ou adolescentes são encaminhados via Vara da Infância e da Juventude para o Serviço de Família Acolhedora. E vocês, nesse trabalho, né, recente, mas vocês já conseguiram construir ou formatar um perfil aqui da região, da região oeste, em termos de como é que está? Tem muita criança que precisa ser assistida, tem muita criança que está nessa situação. Olha, a gente não conseguiu ainda delimitar esse perfil, né? Essas crianças, como a Kátia mencionou, elas são encaminhadas via Vara da Infância e Juventude, através de uma medida protetiva, né? Entende-se que quando uma criança ou um adolescente, né, necessita de uma medida de proteção, de acolhimento, seja ele familiar, que é o caso do nosso serviço, ou institucional, ele passou por alguma situação de violência, ou por uma violação de direito, ou naquele momento a sua família de origem está impossibilitada de prover o cuidado e proteção. Né? A gente sabe que o recorte assim, dos usuários, em sua maioria, da política de assistência social, por mais que ela seja um tripé da Seguridade Social e ela seja para todos, de quem dela necessitar, a gente sabe que, em suma, né, 99% dos seus usuários são famílias pobres, em situação de vulnerabilidade social, geralmente pretas, são pessoas pretas, e que residem aí realmente nas franjas do nosso município, né? Então, são bairros, assim, que são descriminalizados, né? Por conta da situação de vulnerabilidade. Legal. Bem, e falando do perfil das famílias que acolhem essas crianças, o que vocês podem dizer a respeito disso? Como estamos aqui na região recentemente, né? Ainda não foi possível estabelecer qual é o perfil de pessoas que vão procurar o serviço. Mas o que nós procuramos como pessoas que podem ser famílias acolhedoras são pessoas, né? Não existe distinção de constituição familiar, nem de gênero, nem de sexo, nem de classe. São pessoas maiores de 18 anos que residam na cidade de São Paulo, que residam no nosso território de abrangência, né? No caso aqui da Lapa e da Zona Oeste, que não estejam cadastradas no Cadastro Nacional de Adoção, isso é importante, que não tenham antecedentes criminais, né? Que tenham uma boa saúde, boas condições de oferecer o cuidado e a proteção necessária para aquela criança temporariamente naquele momento. Legal. E esse processo, assim, por exemplo, tem uma criança nessa condição e vocês vão em busca de uma família para acolher. Como é que é esse processo? Então, tem entrevista com assistente social, com psicóloga. Quanto que dura mais ou menos todo esse trâmite aí? O Serviço de Família Acolhedora, ele é composto por uma equipe técnica, né, com 3 psicólogas e 3 assistentes sociais que compõem uma dupla para referência para cada família. Temos o nosso gerente de serviço e a nossa agente operacional. Esse processo, ele não tem... Não digo que ele tenha um início, meio e fim. Ele é continuado, né? Desde o início desse acolhimento, dessas famílias acolhedoras cadastradas, a gente passa a acompanhar essa criança, essa família de origem e continua a acompanhar essa família acolhedora. Então, ele é um processo continuado. Existe, sim, o atendimento individual, que a gente pode chamar de uma entrevista. Existem as visitas domiciliares, que fazem parte da nossa metodologia também. Grupos temáticos, que a gente também oferta, tanto para as famílias de origem, quanto para famílias acolhedoras e para essas crianças também, de acordo com a sua faixa etária. Existem grupos reflexivos, que a gente também oferta, às vezes mediado por um membro da nossa equipe, ou talvez com um outro profissional da rede de serviços, que a gente pode chamar para falar de algum tema específico, ou até mesmo de uma demanda específica que essa família acolhedora possa apresentar no decorrer desse acolhimento.
né? E todo o acompanhamento da rede de serviço. O serviço de família acolhedora, ele não consegue acontecer sozinho. A gente depende de toda uma rede de serviços envolvida para ofertar o melhor acompanhamento para essas famílias. Então, quando uma família acolhedora é cadastrada com a gente, passa a acolher, né, temporariamente uma criança, ela vai ser acompanhada não só pelo nosso serviço, mas caso necessite, por algum outro serviço da rede de assistência social ou intersetorial também. Ou seja, se essa criança ou essa família apresentar uma demanda de saúde, a gente vai articular, a gente vai sentar com essas equipes, a gente vai discutir e vai pensar numa melhor forma de um acompanhamento para essas famílias também. Legal. E assim, quais são as maiores dúvidas de uma família quando vai adotar? Porque eu acho que entra muito a questão do acolhimento institucional com o familiar, aí as pessoas também confundem com a adoção. E o período, a Fernanda já tinha comentado que tem um período, né, para esse acolhimento, mas quem que pode falar dessas dúvidas, que eu acho que são muitas? Então, começa por adoção, né, que nem você falou. Muita gente confunde, né? O nosso serviço é voltado ao atendimento dessas crianças, ao acolhimento dessas crianças, com vistas ao retorno para a família de origem. Então, não tem a ver com adoção. Dúvida e se eu me apegar a essa criança, como vai ser quando eu tiver que fazer o desacolhimento? Mas eu te digo que o apegar é necessário, um apegar saudável para que essa pessoa, essa família se sinta motivada a cuidar dessa criança. E o desacolhimento, ele vai ser acompanhado por toda a equipe do serviço de acolhimento. As psicólogas, as assistentes sociais, vai ser feito todo um trabalho. E outra coisa também importante de dizer é que essa criança, quando ela é desacolhida, as duas famílias podem ter o contato, continuar essa história, porque quem acolhe a história da criança, não só a criança. Então, ela pode depois continuar tendo um contato com essa família que acolheu, que mesmo depois do desacolhimento, a gente ainda fica um período mais ou menos de 6 meses fazendo esse acompanhamento, dando esse suporte para a família, para as duas famílias e para a criança também. Certo. Quer colocar mais alguma coisa? Eu acho que cabe complementar dizendo que essas perguntas que são bastante frequentes, que as pessoas que se interessam em serem famílias acolhedoras demonstram, né, essas dúvidas, essas questões, também são bastante trabalhadas na nossa formação inicial, né? Sim. Que faz parte desse processo que a Fernanda mencionou anteriormente, de diversos encontros, antes do que a gente chama de habilitação, né? Então, quando a família se cadastra, ela passa por essas entrevistas, visitas domiciliares, ela também passa por uma formação em que a gente procura abordar várias dessas questões. A gente procura abordar questões que são importantes da temática da infância, do acolhimento, sobre quem são essas crianças, quem são suas famílias, sobre o perfil que foi mencionado aqui também, né? Sobre raça, sobre classe, sobre tudo que envolve cuidar de uma criança que está nessa situação num momento bastante delicado, né? Já muito fragilizada, muito violentada pelo Estado, pela sociedade, pela desigualdade, pela dificuldade de acesso. Então, são temas que a gente procura abordar, assim como o tema do apego, da fase do desacolhimento, né? A equipe se coloca ali muito presente para discutir as dificuldades, as angústias que aparecem e naturalmente vão aparecer, né? Mas também para acompanhá-los durante todo esse trajeto. Bem, e deixa eu perguntar também uma questão que a gente... quando a gente aborda a adoção no nosso país, infelizmente a gente se depara com alguns aspectos, né? Algumas circunstâncias. Nesse serviço, nesse tipo de serviço de família acolhedora, vocês também percebem que há alguma semelhança, por exemplo, de escolha
de perfil de criança? Porque geralmente quando vai adotar, eu quero uma criança, né, pequenininha, não quero uma criança muito grande, quero uma criança assim e tudo. Existe também isso, essa dificuldade, digamos assim, também nesse tipo de serviço? Olha, o serviço ele é pensado para crianças e adolescentes até 17 anos e 11 meses, né? Nesse momento inicial, o município de São Paulo, ele vem trabalhando de acordo com o marco legal da primeira infância. Então, a gente vem ofertando o acolhimento inicialmente para crianças de 0 a 6 anos, pensando nesse momento da primeira infância, esse momento do desenvolvimento dessa criança. Sim, a gente sabe que as famílias que estão ali, né, dispostas à adoção, como você mencionou, tem todo essas informações, traçar esse perfil de idade, de sexo. No serviço de família acolhedora, nesse momento a gente tem essa idade limitada de 0 a 6. Mas sim, no decorrer desse processo de formação inicial, as famílias vêm trazendo ali quais são as suas potencialidades e as suas maiores dificuldades. Pensando também no ambiente que ela vai ofertar, se ela mora em um sobrado, se ela tem 2 lances de escada, mas ela não tem um corrimão, como que seria para ela acolher uma criança na fase dos 2 anos que está começando a andar. Então, elas vêm trazendo, e aí a gente vai conseguindo traçar qual seria a faixa etária mais adequada para que essa família possa acolher. Não que ela venha e diga, eu só quero uma criança de 0 a 7 meses porque eu só quero um bebê. Não, a gente vem construindo isso juntos, né? Tanto a família acolhedora com a equipe técnica do serviço. Legal. Bem, e hoje em dia a gente sabe que a família, a estrutura familiar mudou muito, né? E temos vários tipos de famílias, né? E para esse serviço, não tem, assim, pode adotar famílias de vários perfis. Sim, não existe um perfil, né? Pode ser uma pessoa solo, né? Pode ser um casal homoafetivo, não existe nenhuma distinção. Ela, atendendo os critérios que são ser acima de 18 anos, não ter antecedentes criminais, uma saúde perfeita, né? Uma saúde em ordem, que tenha condição de cuidar de uma criança e basicamente seria isso, não tem distinção nenhuma. Ah, legal. E outra, você colocou uma coisa, Ivete, na tua fala, acabou me surgindo um cenário de quando essa família acolhedora, ela recebe uma criança, né, com esse perfil, e que já tem outras crianças na família, né? Sim. Tem 2, 3 filhos. Como que se dá esse processo? Porque tem que ter, a Kátia colocou, tem que ter toda, né, um acompanhamento para que não haja naturalmente ciúmes, né, entre as crianças, um acolhimento das próprias crianças, né? Como é que vocês podem... Então, isso tudo vai ser trabalhado, né? Nós vamos trabalhar com essas famílias quando elas forem cadastradas, nós faremos os encontros, nós trabalharemos todos os elementos da família vão participar, para que depois nós façamos ali para que ela seja mesmo habilitada, para que façamos a habilitação para essa família acolher essa criança. Então, vai ser trabalhado isso com as crianças que são filhos dos acolhedores. Entendeu? Acho que, para acrescentar, né, quando a gente fala bastante dos critérios objetivos, né, para ser família acolhedora, preencher esses requisitos, mas também existem os critérios que são mais subjetivos, que a gente costuma dizer, né? Que tem a ver com a disponibilidade afetiva, disponibilidade de tempo, né? Para poder participar de toda a rotina que envolve o acolhimento, que não é só ter a criança em casa, mas participar das atividades do serviço, do acompanhamento da família de origem. E outro deles é que o grupo familiar, independente de como ele é composto,
tenha acordo, né? Porque a gente entende que se uma pessoa está disponível para acolher, mas uma outra pessoa da família não está, isso pode dificultar bastante o acolhimento daquela criança, a convivência daquela criança na casa. Então, realmente, existem algumas conversas para a gente poder entender quem que está disponível, se tem alguém ali daquela família que não está muito, que está meio em dúvida, né? Tudo isso vai entrando na avaliação, a gente vai dizendo também, sempre conversando com as famílias, que elas se autoavaliem também para entender se ali um acolhimento cabe naquele momento na vida delas, porque elas mesmas podem perceber ali em determinado momento do trajeto que não faz sentido, Exatamente. né? Que talvez ali vai entrar e vai criar uma situação difícil, e não é esse o objetivo. O objetivo é que a criança possa ser bem acolhida ali. Então, a equipe está ali disponível para acolher todas essas questões que possam aparecer, mas também, às vezes, essas questões vão fazer a família refletir que, na verdade, não é o momento de elas participarem do serviço. Exatamente. Eu acho que a Kátia colocou um aspecto muito importante, que é não não agir por impulso, né? Por aquela questão de vontade. Eu tenho vontade de fazer uma determinada, né? Sim. Mas você tem que avaliar as consequências, né, daquela vontade que você tem, daquele ato, a sua atitude, se você está preparado naquele momento, né? Isso é muito, muito importante. Bem, vocês estão aqui no bairro da Lapa. Passa, sim, o serviço, né, que a gente fala, os contatos, quem quiser saber mais informações, né, tirar essas dúvidas, esclarecer, tá? Vocês estão aonde e quais são as formas de contato? Tá, nós estamos localizados aqui na Rua Clélia, no número 1251, conjunto 53 e 54, no bairro da Vila Romana. Né? Temos as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @Família Acolhedora Esperança. Né? Temos o nosso WhatsApp também, o número agora... 11 3672 4143. 4143, isso mesmo. No nosso Insta, a gente tem lá no nosso link, né, na nossa bio, que a pessoa pode acessar, pode encaminhar um e-mail, ela pode mandar um WhatsApp, ou ela pode ligar, ou ela pode estar indo pessoalmente também, se tiver maiores dúvidas, se quiser saber mais a respeito, né? Sempre vai ter alguém da equipe para poder atender e recebê-la. Legal. Isso aí. E o serviço também está se organizando para fazer um encontro de apresentação ou um encontro informativo, né? Alguns outros serviços chamam dessa forma, que é um momento em que as pessoas interessadas em saber mais, conhecer mais ou tirar suas dúvidas, pode participar ali ao vivo com a gente. A gente faz uma apresentação mais formal do serviço, da legislação, de tudo que envolve. A gente conversa com as pessoas interessadas e dali quem, né, disser, bom, acho que quero isso para minha vida nesse momento, pode dar seguimento no processo. Então, nós vamos divulgar a data do nosso próximo encontro informativo nas nossas redes sociais em breve. Então, quem se interessar também pode participar desse evento. Legal. E desde já deixo aqui a Baruch também para esse evento aí, quando vocês tiverem a data, né, para a gente fazer a divulgação. Bem, esse serviço, a gente falou muito da cidade de São Paulo, né? Que tem. Mas é um serviço nacional? Sim, é um serviço que consta na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, né? Existem serviços de família acolhedora pelo Brasil todo. Existem muitos serviços de família acolhedora, inclusive, aí em outros estados, né? Em outros municípios também. Então, ele é nacional. Legal. Bem, gente, para finalizar, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, né, e refletir, e trazer isso aqui para o ouvinte da Rádio Baruch, para as pessoas, para a população em geral, da importância de um serviço como esse, né? Sim. Conscientizar as pessoas, o porquê. Olha, Afrânio, o serviço de família acolhedora, um dos seus principais objetivos é garantir que a criança ou adolescente mantenha o convívio familiar e comunitário. Isso é uma coisa que está colocada no ECA como uma prioridade para a criança ou adolescente, que ele esteja em família. E então, esse é um dos pontos mais importantes do serviço de família acolhedora, que diferente do acolhimento que
que existe em maior número, né, no Brasil, que é o acolhimento institucional, ele favorece mais que a criança possa ter um cuidado mais individualizado, possa participar de uma rotina de família, né? Tem alguns estudos que vão mostrando, que vão trazendo, dando evidência a muitos sofrimentos psíquicos, questões de desenvolvimento, dificuldades diversas que estão envolvidas nas crianças que acabam ficando institucionalizadas, né? Por questão de um vínculo que às vezes pode ficar mais fragilizado, né? Porque a sua figura ali de referência muitas vezes é mais rotativa, né? E na família acolhedora, a criança ela pode ter mais atenção individual, né? Exato. Isso valoriza ali sua formação de identidade, né? Em diversas maneiras. Sim, e nesse aspecto que você citou, Kátia, eu acho que é muito importante a gente colocar o afeto, né? Como é Sim. importante para o ser humano em todos os momentos da vida dele, quando nasce até morrer, como o afeto é muito importante, né? Dizem que o afeto é tão constituidor quanto a alimentação, a hidratação. Ele é muito importante. Então, nesse momento, a gente fala de vinculação de afeto, que são as molas propulsoras, né, desse acolhimento. Legal. E a gente não pode esquecer também que o acolhimento é temporário, mas o resultado é para a vida toda. Sim, vai marcar aquela criança e vai Sim. marcar aquela família, né? E também a família da criança, quer dizer, esses 3 núcleos que estão envolvidos nesse processo, né? Sim. Sim. Bem, meninas, quero agradecer demais a presença de vocês aqui no estúdio da Rádio Baruch, tá? Quero agradecer a Kátia, a Fernanda, a Ivete, e gostaria que vocês deixassem, né, as considerações, pontuassem mais alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, eu agradeço muito o espaço que nos foi concedido, que é importante nesse momento de divulgação do nosso serviço. E assim, eu quero dizer que a gente tem que abraçar essa causa, conforme eu falei, num momento de fragilidade dessa criança, você ofertar, né, um ambiente seguro, agradável, cheio de afeto, que vai ter um resultado para a vida toda. Legal. Kátia, obrigado pela tua participação aqui conosco. Obrigada, Frânio. Agradeço a Rádio Baruch aí também pelo espaço de compartilhamento. O último recado é enfatizar como isso é uma política pública, é um movimento que é político, é muito importante, que pretende trazer um olhar aí mais delicado para as questões dessas crianças, desses adolescentes, que por muitos anos, né, historicamente, são institucionalizados e que, neste momento, acho que a gente vive uma oportunidade muito importante de olhar com mais carinho para isso. Legal. Fernanda, obrigado pela tua participação aqui conosco e, além dos seus agradecimentos, passa de novo os canais de interação, tá? Passo sim. A Frânio, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estarmos aqui hoje, né, de conseguir multiplicar essa informação para que os ouvintes conheçam um pouco mais, né, quem já conhece e quem não conhece, conhecer essa nova modalidade de acolhimento, né, que é o Serviço de Família Acolhedora, Esperança aqui na Lapa. Bom, novamente, né, para quem quer saber mais, ter maiores informações, o serviço fica situado na Rua Clélia, no número 1251, no conjunto 53-54, aqui na Lapa, na Vila Romana. Temos as nossas redes sociais aí, Facebook e Instagram, @Família Acolhedora Esperança. Entre em contato, manda um direct ou um message que a gente consegue conversar, ou pelo nosso WhatsApp também, que tem lá no nosso link da bio. Pode mandar um WhatsApp, mandar um e-mail. Eu acho que as minhas colegas aqui, eu fui muito contemplada com as considerações finais, e eu acredito que estar aqui na Rádio Baruch hoje é mais um passo que a gente consegue dar para poder realmente levar a informação para a nossa sociedade, para que ela, né, para que a gente consiga mobilizar
pessoas, né, a conhecerem um pouco mais, a se interessarem a serem futuras famílias acolhedoras. Estamos abertos para isso. Legal. Repete só o WhatsApp de vocês, O WhatsApp é o 11 3672 4143. Maravilha. Obrigado, meninas, e sejam sempre bem-vindas aqui na Baruch. A gente que agradece. Obrigada, Frânio.